Pessoal, tudo bem? Uma saudade imensa de estar conversando contigo, minha amiga, meu amigo. Eu tive problemas técnicos aí, tanto do meu aparelho que eu estou gravando para vocês, como da internet aqui de casa. Eu não consegui estar gravando os meus vídeos, aí eu fiquei um tempo sem falar com você, galera. Pessoal, me perdoa, né? Eu tenho esse mecanismo que eu criei de comunicação, é legal, a gente utiliza de forma sadia o nosso Facebook. E passando, como sempre falo, né, o que eu acredito, né? Muitas das vezes o que eu acredito não é o que você acha que é certo, né? Tafarel, tem certas coisas que tu fala que não concordo, quem vê meus vídeos, as pessoas que veem meus vídeos, mas eu tenho um prazer imenso de estar colocando a minha opinião, como muita gente vem colocando aí na net durante algum tempo. Galera, ó, o tema de hoje tem a ver, né, com o que nós estamos vivendo. Faltam poucos dias para a Copa do Mundo, eu vou estar fazendo uma análise da conjuntura, bem como também falando sobre a questão do evento, sobre a minha opinião com relação à Copa do Mundo. Galera, vamos lá. Em primeiro lugar, o Brasil saiu agora essa semana que conseguiu, olha bem, o Brasil conseguiu, né, erradicar de forma significativa a mortalidade infantil em nosso país. Olha bem, o Brasil. Isso eu ouvi em vários meios de comunicação, que o Brasil conseguiu vencer, que o Brasil conseguiu avançar nessa questão, que a diminuição da miséria e a erradicação da miséria está sendo uma realidade em nosso país. Agora, olha uma outra versão de uma matéria. O governo federal, no caso, investiu bilhões, jogou dinheiro fora e bilhões na Copa do Mundo. Vamos lá. Primeira análise dos meios de comunicação em toda, rapaz, ligando rádio, certo? É o dial do rádio, a gente no carro hoje em dia escuta muitas rádios, eu não vou dar nome de quais, mas são rádios de programas jornalísticos e programas de opinião. Aí coloca assim, nessa questão da erradicação da miséria, né, da diminuição da mortalidade infantil no nosso país, foi o Brasil. O Brasil, o país como um todo, certo? O investimento errado ou certo no equipamentos esportivos como o estádio, segundo a imprensa, de forma, e aí muitas das obras de fato a gente questiona, mas o investimento abusivo na questão do investimento de estádios, né, de obras faraônicas dos estádios, foi o governo federal. Daí eu quero finalizar essa análise seguinte, para a questão que é uma questão positiva no que tange a erradicação da miséria, que é um dos principais projetos do governo federal, do PT, e eu não escondo nada, que eu sou PT, né, sou filiado ao partido do PT, tive o prazer de ser parlamentar municipal durante algum tempo na minha cidade, Mesquita, e aí eu digo para você, pessoal, que coisa, né? Eu estou tirando esse exemplo, que é o bem recente, que saiu essa matéria. Então, pro que venderia uma imagem positiva do governo federal, eles colocam que é o Brasil. E do ponto de vista que eles venderam essa imagem, né, de destruição. E aí eu volto iniciando a questão da análise da Copa, pessoal. Eu faço uma pergunta a você. A imprensa, os meios de comunicação, golpistas, eu vou dizer que eu tenho nojo, meu irmão, tô com nojo. São poucos, eu vou dar aí os nomes dos poucos, eu vou dar. A Record, né, com pouca, a gente se esforçando um pouquinho, a Record consegue ainda fazer um mecanismo jornalístico de comunicação mais imparcial das televisões abertas. Né? Mas, meu irmão, eu acho, tirando a Record, sem querer babar ovo da Record, que também eles de vez em quando tem algumas certas induções, porque onde eu quero dizer, pessoal, o meio de comunicação tem liberdade de expressão, de falar o que quiser. Mas lembrando que todo meio de comunicação é uma concessão pública, ainda mais as televisões, certo? Por que eu digo isso? Eu aqui no meu Facebook posso falar o que quiser, minhas opiniões particulares, mesmo se eu fosse parlamentar, presidente da República, no Facebook é uma questão particular minha, que é até de domínio público, as pessoas têm acesso. Mas a televisão não. Um jornal de grande impacto como é o Jornal Nacional, quando coloca opiniões atucanadas, né, defendendo e encobertando as sacanagens do PSDB, e durante vários anos falando mal do PT de forma implícita, querendo dizer que é imparcial, obviamente esse jornal tem um cunho político. Esse jornal não é. Aí eu vou à questão da Copa. Mas imaginem se não tivesse feito o investimento que foi feito. E eu quero deixar claro o seguinte, pessoal. E aí vocês podem me questionar. E há pouco tempo algumas verdades estavam sendo colocadas, né, é incrível.
um mês, o que foi investido na infraestrutura dos estádios é só um mês do que se gasta no Brasil, aí sim, no país como um todo, na área da educação. Um mês foi gasto na infraestrutura dos estádios. Aí eu te pergunto, outro dia caiu lá teve uns torcedores loucos, jogaram um vaso sanitário na cabeça de um jovem, né, que veio a ser vitimado e assassinado no Nordeste. Uma triste realidade da falta de infraestrutura naquele estádio lá. Imagine, você está questionando, a Copa do Mundo veio, é uma realidade. Em todo mundo, onde a Copa do Mundo vai, ela tem que ter investimento, seja público ou privado, mas tem que ter investimento de reforma dos estádios. A iniciativa privada, a FIFA e órgãos competentes não fazem isso em lugar nenhum. Aí vem lá, o governo federal investiu e fez equipamento. Vamos dizer que nessa tese que eles estão criando, o governo federal, o Brasil em si, não tivesse feito o investimento que foi feito na reforma e na construção de estádios novos, e a Copa do Mundo fosse, como alguns queriam, colocada em estádios de precária condições para o próprio público, como também para os jogadores. A imprensa ia falar do mesmo jeito. Então, pessoal, não existe essa tese. Eu acho que a Copa do Mundo, e aí, logicamente, do ponto de vista dos investimentos, a gente tem clareza que os estádios foram algo e que a gente tem questionamentos do ponto de vista das obras, de 1 bilhão no Maracanã, eu também concordo que é um absurdo, né? Agora, dizer que não trouxe algo positivo também, pessoal, obras que vão ficar para a própria população do nosso país como um todo, e o investimento, o retorno dos próprios turistas que vão vir para o nosso país. Então, assim, é a imprensa sacana, pode dizer safada, nojenta, rapaz, dá nojo. Rapaz, os caras. Aí eu te pergunto, pô, é sacanagem também, né? O governo federal, o próprio PT, eu sou do Partido dos Trabalhadores, ele teve uma lógica aí de fechamento de rádio comunitária, a gente não avançou em nada nas rádios comunitárias em nosso país, em defesa da pequena mídia, né, que quem forma opinião, os próprios blogs são boicotados. Aí a Globo, que ganha bilhões aí do governo federal, dos governos estaduais e municipais do Brasil afora, e vive metendo um cacete na política, mas tá mamando na teta lá do governo federal, né, e é para os outros meios de comunicação. Então é nojento ver que os meios de comunicação criaram essa lógica fascista, é golpista. Hoje pode dizer assim, todo dia estava falando sobre a questão da ditadura militar, que não acabou. A ditadura militar acabou, mas a ditadura no nosso país existe, a ditadura da Globo, a ditadura dos meios de comunicação. E sabe por quê, pessoal? Eles odeiam tanto o PT? Não é porque eles deixaram de ganhar milhões, que eu falei, continuam ganhando seus milhões. Não é por conta de que o Brasil está se transformando a grande, como eles falam, nação comunista, que não tem nada a ver, não tem nada a ver isso que eles falam. Quem dera que pudesse existir uma lógica de partido nesse sentido e o PT pudesse exercer essa função de partido. Não é. É um preconceito danado, eles querem a tucanada voltando. Por quando eu vejo o comercial do Aécio falar mal da Petrobras, os caras venderam o Brasil todo, meu. Então, assim, eu vou concluir meu vídeo. Já tá aí estourando meu tempo aqui. Quero agradecer você, minha opinião. Então, assim, vai ter Copa, eu vou vestir. Minha bandeira tá aqui há muito tempo. Já tô gravando já há um montão de tempo na época de Copa do Mundo. E digo para vocês, pessoal, tenho orgulho danado de ser brasileiro, vou torcer como todos os brasileiros. E alguns, assim, digo assim, independente de vitória do Brasil no campo, eu acho que nós estamos vencendo. A erradicação da miséria e a diminuição da mortalidade infantil já é um grande avanço e um golaço do PT depois desses anos administrando nosso país, e a gente vê que o Brasil está diminuindo a desigualdade social. Isso, só por isso já valeu a pena ter apostado no PT. Diminuir a miséria no Nordeste, no Sudeste, no Brasil como um todo, investido no mais pobre. Só por causa, quando eu vejo um playboyzinho, um coxinha, puto com o governo do PT, falando, esse negócio de Bolsa Família, cara, isso me dá um orgulho, sabe por quê? Porque eu sei que nós estamos fazendo a coisa certa em dar condições. O Brasil, mais de 40 milhões de pessoas saíram da classe D e E e hoje estão investindo na classe média, estão se acessando a classe média, e os serviços logicamente precisam ser melhorados, mas é um avanço danado, coisa que com o PSDB não ia ter não, hein? Um abração, galera.